Êxodo capítulo 15, versículo 22. Diz assim o texto sagrado: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Quando pensamos em provação, a gente imagina uma coisa muito ruim na nossa vida. E, na verdade, a provação geralmente não é algo desejável. Porém, todos, num momento ou no outro, passamos por provações. O momento da provação vem, né? Quando você olha para Abraão teve uma provação incrível, né? O filho da promessa, Deus pediu para ele. Já pensou? Ele ofereceu o próprio filho, tão querido, tão amado. E ele vai lá e ele estava a ponto de oferecer o filho, crendo que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. A provação nos leva à aprovação ou à reprovação. Então nós precisamos saber enfrentar a aprovação. Nós precisamos saber olhar para a aprovação, entender a aprovação. E nós precisamos aprender a extrair boas lições das provações e vivenciar o melhor de Deus nisso tudo. Em meio à provação, Deus se manifesta. Em meio à provação, Deus se faz presente. Em meio à provação, o Senhor nos leva, muitas vezes, a experiências maiores do que aquelas que temos sem provação. Então, a gente precisa entender tudo isso e fazer uma leitura daquilo que está acontecendo. Entender o momento, entender a provação, entender a situação. Veja bem, o povo tinha saído do deserto, tinha atravessado o mar, o povo de Israel, ainda povo hebreu, aquele povo ia ser formado como nação, próximo de 1 ano depois daquela saída. Quando o povo sai, foi um momento maravilhoso. Moisés cantou, Miriam e as mulheres dançaram, se alegraram, algo extraordinário. Mas de repente vem a provação. Aquele povo vivera por mais de 400 anos no Egito. Agora aquele povo chega ao deserto. Deus poderia ter colocado aquele povo rapidamente na terra que prometera. Menos de 1 ano já tinha uma nação formada. Aquela nação já tinha leis estabelecidas. Aquela nação já tinha separado espias para ir lá olhar a terra e trazer um relatório, mas 10 ou 12 espias vão dar um relatório muito negativo, e o povo acaba ficando no deserto no espaço de 40 anos, poderia ter ficado 1 ano. Né? A gente pode aumentar o tempo da provação ou não. Mas quando o povo chega no deserto, depois de experimentar algumas coisas gostosas com Deus, começa ali um tempo de provação. Deus tinha dado muito para aquele povo, agora ele iria provar aquele povo. E o povo teria que ser provado. Se aquele povo não fosse provado, jamais teria as experiências que tiveram. Então, logo depois dos cânticos, das danças, da festa, nós chegamos aqui, ainda no capítulo 15, versículo 22, dizendo: Fez Moisés
partir a Israel do Mar Vermelho, saiu do Mar Vermelho, a festa, o inimigo ficou no mar. O povo de Israel saiu. E eles caminharam 3 dias no deserto. 3 dias. Deus orientou para eles caminhar no deserto. Durante a noite tinha uma nuvem de fogo que os guiava. Durante o dia, que o deserto é muito frio à noite, então a nuvem de fogo não era só para direcioná-los, mas também para aquecê-los. Deus colocava sobre eles uma nuvem de fogo extraordinária, que os guiava, clareava a noite e os aquecia. Durante o dia, o Senhor colocava uma outra nuvem para protegê-los do calor. Protegê-los do calor. Que é muito quente o deserto durante o dia, muito quente. Mas eles vão caminhando 3 dias no deserto, e chega aqui no ponto que diz assim: e não acharam água. Não acharam água. Já pensou? As pessoas conseguem uma bênção tão grande de Deus naquela festa. Um olhava para o outro e comemorava: Deus é conosco. O outro dizia: Deus abre o mar. E alguém falava: e a gente passou a pés enxutos. Outros disseram: o inimigo tentou nos atacar e pereceu. E vão caminhando. E a água vai acabando. A água acaba, né? Você vai levando água, ela tem um limite ali de água que você pode levar. Quando caminharam 3 dias, alguém disse: não temos mais água. E o outro falou: não há água em lugar nenhum. Não acharam água. Que situação! 2/3 do nosso corpo é água. A gente consegue ficar muito tempo sem comida. É possível você chegar num lugar que tiver comida, você resiste muitos dias. Sem água, não. Você perece sem a água. Então a primeira prova ali era a prova da vida. Prova, não tinha água. O que eles vão fazer? E aí a tendência do povo é ter reações diversas. Alguns começam a murmurar, como quando chega aqui, de repente não tem água. E quando eles encontram a água era amarga. Eles chegam no lugar e chegaram a Mara. A palavra Mara significa amarga. Todavia não beberam as águas de Mara, porque eram amargas. Então, eles estavam caminhando, não tem água. Quando acha água, a água não era potável, não dava para beber aquela água. E o povo murmurou contra Moisés e perguntou: o que havemos de beber? Interessante, é duro ser líder, né? Moisés não era Deus, Moisés era um deles, era o líder. O povo que chegou falou assim: acabou a água, e essa água que encontramos é amarga. Amargou a alma de cada um. O que nós vamos beber agora? Irmãos, era um tempo de provação. Eles seriam provados inicialmente ali, e todo o deserto, durante todo o tempo do deserto, eles vão ser provados. Poderia ter ficado 1 ano e entrado na terra? Poderia, mas não ficaram. Foram incrédulos. Eles vão ficar 40 anos no deserto e terão 40 anos de provação. Vai ser uma vida de provação. Deus queria saber quem estava apto a entrar na terra que Ele prometera. O que Deus promete não é para todos. Bom seria que fosse, mas não é para todos. Deus promete para aqueles que sabem fazer a leitura do tempo, entender a prova que vem contra si e ser vencedor. E superar a prova. Nós estamos vivendo um tempo assim de tanta provação, né? Você abre ali o jornal, a internet, gente morrendo toda hora. Antigamente morriam, estava longe, agora tem amigos da gente, né? Pessoas próximas.
Como é difícil, né? Mas nós precisamos aprender a fazer uma leitura disso tudo. E devemos extrair lições proveitosas para nós. Pastor, dá para tirar lições de um tempo de provação? E como dá? Lições. A gente pode aprender muito com Deus nesse tempo. A gente pode ter muito de Deus. E nós podemos crescer com Deus em meio à provação. Eu estou ministrando nesse mês sobre a tempo para todas as coisas, e eu quero ministrar nesta noite, com base no texto que eu li. Diga assim: tempo de provação. Tempo de provação. Tempo de provação. Quem aqui entende que esse é um tempo de provação? Levanta a mão. Quem aqui acha que vai sair vencedor de verdade desse tempo de provação? Levanta a mão. Quem aqui está sabendo fazer uma boa leitura desse tempo de provação e está tirando boas lições? Aplauda Jesus. Pastor, dá para a gente fazer dessa maneira? Dá. Aqui no deserto, veja bem, a gente não está num deserto, talvez um deserto social. O mundo, a sociedade vive um deserto hoje. Então há um deserto social do mundo. E a gente pode tirar algumas lições boas e crescer e entender o que Deus tem para nós. Vamos lá, tempo de provação. Diga assim: com provisão divina. Olha aí, no versículo 15, 22 foi o versículo que eu li. Olha, lá no 15, 25 diz: então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deus-lhe ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Ali os provou. Então disse o Senhor a Moisés, versículo 16: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Interessante isso aqui. No meio da provação, Deus começa a trabalhar de maneira miraculosa. A água é amarga, Deus fala para Moisés: pega aquela árvore ali. Moisés pegava, joga na água, e a água fica potável. Amém? Olha o tamanho do teu Deus, o tamanho do poder do teu Deus. Pastor, por que Deus já não preparou aquela água boa? O povo chegou ali cansado. Não. Deus prova. Nós temos um Deus que prova para ver, como diz os versículos, a nossa obediência. Deus nos prova. A gente vive o tempo todo sendo provado. Nós estamos no mundo de prova. Muitas vezes eu resumo esse mundo como um grande vestibular, o vestibular da vida. É uma grande prova. Os aprovados sobem com Deus, os não aprovados descem. É como no vestibular, nem todos serão aprovados. Quando a pessoa faz o vestibular e vai lá e vê o edital, hoje a pessoa não precisa ir. No meu tempo, quando eu fiz, era assim. Agora você entra na internet, já tem o resultado. Mas ver o resultado era tão bom, né? É bom se sentir vencedor. É bom ter o nome aprovado. Como é bom a gente ter o nome aprovado. Mas na prova da vida também é assim. Deus vai deixando algumas provas no caminho, vai deixando. Então aqui, ele deixa a água amarga. Você está encontrando alguma água amarga na tua vida? Deus está olhando para você. Deus quer jogar uma árvore dentro dessa aguinha tua. Deus quer mudar isso aí. Mas tem pessoa que murmura tanto e reclama tanto que Deus não faz. Deus tem princípios. Não dá para Ele fazer aquilo que você não pediu. Se você gastar o teu tempo murmurando, reclamando,
Deus não vai te atender. Se você gastar o teu tempo orando, buscando a presença dEle, clamando, Ele vai te atender. Ele pode fazer qualquer coisa, em qualquer momento, de qualquer maneira. Ele tem todo o poder consigo. Não há limitação para o nosso Deus. Ele é infinito, Ele é maravilhoso, Ele pode. Então aqui ele chega, e ele fala, corta aquela árvore. Moisés cortou, joga na água, toma água agora. Interessante que depois, o Júnior até na lição de hoje falou sobre o pão do céu, sobre o maná. Interessante, agora ele vai mandar o maná. Olha aqui no versículo 16:4, quer dizer, 16:4, ele vai mandar o maná. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão. Bênção, Deus vai dar pão do céu. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha em prova o povo. Então chega aqui no 16:4, Deus vai colocar o povo em prova com a bênção. Mas pastor, Deus dá uma bênção, isso é uma prova? É. Ele haveria de mandar o maná cada dia, começava domingo, segunda, terça, na sexta ele mandava em dobro, sábado era o descanso, ele mandava em dobro. Só que o povo tinha que pegar o maná, quando eles acordavam de manhã, bem cedinho, bem cedo mesmo, estava junto à porta o maná. Cada um acordava e ia lá e pegava o maná, e levava para dentro da sua tenda. Só que eles não podiam pegar mais do que iriam comer. Mas eles não podiam pegar um monte daquele maná e guardar, falar, no outro dia vamos levantar mais tarde o maná, que o maná vinha bem cedinho, já está resolvido. Alguns mais incrédulos pensando, é bom colher muito, porque ele não sabe o que Deus vai fazer amanhã. Não podia. Por isso que ele vai dizer ali, no final desse versículo 4, capítulo 16, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Era para obedecer. A pessoa tinha que confiar em Deus. No deserto você não planta e não colhe. Ou Deus entra com a provisão, ou você não tem nada para o seu sustento. Ou Deus haveria de agir poderosamente e trazer a bênção, ou não tinha outra saída. Mas Deus vai dizer, olha, vocês vão recolher o maná de cada dia. Quando alguém tentava pegar mais, aquele maná estragava, dava bicho no maná. Alguém recolhia mais, chegava à noite, no outro dia chegava lá, o maná estava emprestado. Então Deus estava provando, vamos ver se esse povo confia em mim. Vamos ver se esse povo tem o coração voltado para que eu possa fazer por ele. Vamos ver se esse povo se dobra diante de mim. Então, em meio a tanta provação, Deus envia a sua provisão. E a própria provisão se torna uma provação. Deus dá aquilo para ver a fidelidade. Irmãos, nós estamos num mundo, e estamos num tempo de provação maior. Eu disse, provação o tempo todo nós temos, mas estamos numa provação maior, é uma provação mundial, coletiva, sem exceção. E no meio disso tudo, nós temos a provisão divina, amém? Deus tem cuidado de você? Você está comendo bem, amém? Está tomando água, refrigerante, suco de laranja, tem roupa para vestir, tem casa para morar, então Deus está cuidando. Mas em meio a tudo isso, Deus prova até com aquilo que Ele nos dá. Muitas vezes você tem o teu trabalho e de repente parece que não vai dar certo o trabalho. Parece que aquilo que você vendia, você não vai conseguir vender agora. E Deus te deixa no meio da provisão, a provação também. O que Ele quer fazer conosco? Ele quer nos ensinar. Ele quer que sejamos como crianças, que confiam no pai, na mãe, e confiam que vão ter o necessário para cada dia. Por isso que Ele mandou aquele maná diariamente. Cada pessoa teria que confiar na provisão diária de Deus.
E o ser humano tem dificuldade para confiar na provisão diária de Deus. Tem pessoa que entra em pânico por pensar que amanhã ele não terá aquilo que ele necessita. Tem pessoa que fala: meu Deus, essa crise, o que vai ser? Meu negócio não está tão bem. Será que eu vou ter falta? Quando você pensa dessa maneira, você começa a cair. Você começa a fracassar. Queridos, no meio da provação, Deus envia a provisão. Mas essa provisão de Deus, ela tem ali um regulamento. É algo interessante. Não é nada da maneira como as pessoas querem, porque parece que a gente quer que chova ouro do céu dentro da nossa casa, vá pela janela e caia dentro de um baú. Não é isso que Deus quer fazer. Deus quer suprir diariamente a tua necessidade, amém? Se você confiar nele, mesmo em meio à grande provação, ele vai cuidar da tua vida, ele vai cuidar da tua família, e ele vai prover o que é necessário, ele vai te abençoar, ele vai suprir a tua necessidade. Você não vai perecer, você não vai perder, você não vai se sucumbir diante da luta. Deus está com você. Você precisa acreditar nisso. Aplauda o Senhor. Tempo de provação, diga assim: com vitória sobre o inimigo. Agora vamos para o capítulo seguinte, Êxodo 17, diz: e Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Aqui vai aparecer o Josué, que lá na frente vai se tornar o sucessor de Moisés. Ele vai aparecer aqui nesse capítulo 17 com destaque. Deus resolve o problema da água, depois vai ter a água da rocha, tem algumas experiências. Além do maná, ele vai enviar codornizes do céu, vai alimentar. O povo reclama e Deus ainda tem misericórdia. Mas de repente chega um inimigo e quer atacar o povo no deserto. Aquele povo não era povo de guerra. Aquele povo era um povo que trabalhava com tijolos lá no Egito. Era um povo que sabia servir, mas não sabia guerrear. E o inimigo aparece quando se menos espera. Quem estava esperando o inimigo? Amaleque vê aquele povo e alguém deve ter falado para o rei, que passou pelo meio do mar. E Amaleque, que habitava próximo dali, falou assim: vamos atacar esse povo. Esse povo vai se organizar, esse povo vai criar problema, vamos matar esse povo. O inimigo vem. Você não precisa marcar hora com o inimigo, que uma hora ele aparece, né? O inimigo vem. O inimigo atual, no meio da nossa provação, é a Covid. Esse inimigo apareceu, não se sabe de onde, mas apareceu. O inimigo vem para matar. O Amaleque queria matar todo mundo. O objetivo de Amaleque, seu exército, era acabar. Era ir dizimando até levar a devastação daquele povo com aquele lugar, com tudo que tinha. Aparece o inimigo, a gente querendo ou não aparece, essa Covid apareceu, né? Eu me lembro meados de março, antes a gente ouvia, estava na China, estava para lá, apenas na Ásia, e de repente alguém falou: está lá em São Paulo. Eu me lembro, a primeira vez, falou assim: apareceu um caso em São Paulo. Mas é um caso só, resolve. Apareceu mais outros, e daqui a pouco estava em Maringá. É assim, o inimigo vai chegando. O Amaleque foi chegando ali, o Amaleque foi se aproximando de um povo que não estava preparado para a guerra. A gente não estava preparado para a Covid. Ninguém fica se preparando para coisa ruim. Tem gente que fala: o mundo teria que estar preparado. Mas aí o mundo seria terrível, né? Ninguém se prepara. A última vez que teve algo semelhante foi há 100 anos atrás. Exatamente 100 anos atrás. Então, ninguém estava preparado. Como Israel não estava preparado para enfrentar o Amaleque, a Covid da época, nós não estamos preparados para enfrentar o Amaleque de hoje, que é essa Covid. Fiz uma aplicação maluca, mas deu certo. Então essa Covid
Ela chegou sorrateiramente. E ela é terrível, irmãos. Eu que atendo assim, muita gente para orar, principalmente os pastores do Brasil, fora do Brasil, eu tenho que orar. Eu lidero os pastores, não tem como, eu vou pegando um por um e vou orando, e ligo para eles e oro, e eu tenho que fazer isso, né? Eu acho que eu passo em média 10 horas com o telefone no ouvido por dia, mais ou menos. Então é o seguinte, cada um tem uma situação. Antigamente ele falou, se a pessoa estiver muito gorda assim, com os problemas, vai morrer rápido. Não tem muitos que morrem não. Alguém falou, se for magrinho, não tem problema. E você liga lá, você acabou de ser enterrado, magrinho. É coisa, você não entende. Isso aí é inexplicável. Esse vírus, ele é do capeta. Alguém falou, foi feito lá no laboratório. Deve ser do laboratório do inferno. Ele age de uma maneira que você não espera, ele vai chegando, ele vai te cercando. É o Amaleque cercando Israel. Israel estava lá, nunca guerreou na vida. E o inimigo foi chegando. O inimigo foi chegando. Aí alguém chegou para Moisés e falou, Moisés, o inimigo está ali. Aí Moisés falou assim, como é que nós vamos resolver isso aqui? Chamou Arão, seu irmão, confiança, chamou o outro de confiança, falou assim, vamos para o monte. Não, o inimigo está aqui. O inimigo está lá em cima. Vamos para o monte. Mas como o monte? Quando você chegar no monte, o inimigo acaba. Aí ele chamou Josué. Josué, na época, novo assim, tinha uns 40 anos, mas 40 anos é gente nova, amém? Todo mundo que tem menos de 40 ficou muito alegre. Na época só podia casar com 40. A maturidade vinha com 40. Josué estava chegando à maturidade. Moisés chamou Josué e falou, Josué, o inimigo, a Covid chegou. Josué, você vai liderar o povo nessa batalha. Você, eu nunca guerrei nem o povo, você vai liderar. Eu vou subir lá com Arão e Ur, eu vou interceder e eu vou abençoar. Eu vou abençoar. Moisés já tinha 80 anos. Aí Moisés sobe com Arão e Ur, e Josué vai à frente. E Moisés levanta a mão para o céu. O ungido de Deus precisa ficar com a mão levantada e abençoando, amém? E ele vai abençoando. E com a mão levantada, o povo ia vencendo. Josué nunca tinha guerreado, Josué ia indo, e o Amaleque ia vindo, eles iam vencendo. Moisés cansou. A gente muitas vezes, irmãos, a gente cansa, e a gente não pode cansar não. Não perca aquilo que Deus colocou para você fazer, não pare de orar. Não pare de orar. Quando você estiver dormindo, acordar, aproveita que acordou e faz uma oração. Não pare de orar. Não baixe a guarda, não baixe as mãos, não. Aí Moisés baixava a mão e o povo perdia a batalha, e começou a perder. Aí Arão foi de um lado, Ur de outro, e colocaram as mãos de Moisés sobre eles. E aí não teve jeito, o inimigo pereceu, porque Moisés ficou o tempo todo orando, e com as mãos para os céus, aleluia. E a Bíblia diz no versículo que eu li, Josué desbaratou o inimigo. Josué desbaratou o inimigo. Então veja bem, no tempo da provação, a gente tem a vitória contra o inimigo. Nós temos que fazer essa leitura. Nós temos a vitória contra o inimigo. Diga para você mesmo, eu tenho a vitória contra o inimigo. Você não pode pensar que vai perder. Tem gente que tem medo demais que vai morrer. Não tenha. Confie na vitória contra o inimigo. Confie na vitória contra o inimigo. O Josué foi lá e desbaratou, Moisés intercedia. Então a vitória é nossa, o triunfo vem, o êxito na batalha, o sucesso vai acontecer pela misericórdia de Deus. No meio da provação é que nós temos as grandes vitórias da vida. Nós precisamos chegar ao final do ano juntos, irmãos, e fazer aquele culto de passagem do ano. Dessa vez vamos fazer. Você não viaja não, hein? Pelo amor de Deus, que nós vamos fazer, vai estar tudo liberado. Vamos fazer aquele culto, vamos arrumar um lugar, fazer muita comida, né? Vamos fazer churrasco, né? Um chimarrão, gostou, né?
O irmão Gilberto gostou da ideia. Vamos preparar uma festa, a vitória está chegando, a vitória está chegando. Nós precisamos acreditar que a vitória contra o inimigo está chegando. Deus é conosco. Mas nós precisamos começar a profetizar. Estamos no tempo da provação? Estamos. Mas nós precisamos acreditar que a vitória está aqui, está pertinho de nós. Tem gente que só pensa na morte que está perto, não pensa na vida que está perto. Pensa naquilo que Deus pode estar fazendo por você. O tempo é de provação, mas é de vitória. Aplauda o Senhor. Tempo de provação, diga assim, com aliança com Deus. Lá no capítulo 24, então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, os mandamentos que escrevi para os ensinares. Então, veja bem, agora vai chegar aqui num outro momento. Teve aquela prova inicial de água, comida, depois tem a prova contra o inimigo. Agora, Deus queria formatar um povo ali, Deus queria preparar um povo, Deus queria ter um povo que andasse com Ele. Então, por isso que Ele estava usando aquele deserto, aquela provação, mas Ele queria fazer uma aliança com aquele povo. Ele queria ter um contato muito maior com aquele povo. Ele se lembrava daquilo que Ele falara a Abraão lá atrás. Ele queria fazer uma obra extraordinária, Ele queria uma aliança. E no meio da provação só tem um jeito da gente vencer, quando a gente está aliançado com o Senhor. Se a gente não tiver o Senhor no meio da provação, nós já perdemos, não tem jeito. Sem Deus no meio da provação, você não tem a quem recorrer, você não tem como buscar a vitória, você não tem como vencer. Mas quando você tem uma aliança com Deus, você consegue superar qualquer batalha, qualquer embate no meio da provação. Mas pastor, eu já estou aliançado com o Senhor, está mesmo? Você tem uma aliança, você tem um pacto com esse Deus, você está unido com Ele, você fez um concerto com Ele, você que está em casa, você tem aliança com Deus. Deus chamou Moisés e falou para ele assim: vem aqui para o monte e fica aí no monte, vem e fica aí, eu vou fazer uma aliança. Deus queria fazer uma aliança ali com o povo, por meio de Moisés, uma aliança de vitória. Queridos, nesse tempo de provação, Deus quer fazer uma aliança com o mundo. Sabe a leitura que eu tenho feito? A gente tem que saber fazer a leitura dessa grande provação. Deus quer fazer uma aliança, Deus está conclamando o mundo para cair na real. Deus está dizendo para os povos: vocês estão indo para o inferno, o arrebatamento da igreja está perto. Eu estou permitindo essa grande prova para vocês entenderem a realidade de cada um individualmente, de cada nação. Vocês precisam entender o que está acontecendo e saber fazer a leitura correta disso tudo. E Deus está chamando todo mundo para uma aliança. Quem não conhece Deus, Ele fala: vem para mim. E fica lá no monte, sobe ali comigo. E quem conhece, Ele está chamando também: vamos fazer uma aliança de novo aqui. Essa aliança já estragou. Vamos fazer uma nova aliança. Deus quer fazer uma nova aliança com a igreja. Deus quer chamar a igreja para uma vida abundante, para uma vida de mandamentos, para um novo ensinamento. Deus quer chamar a igreja para uma vida cheia da presença dEle. Deus quer fazer uma aliança com o povo de Deus, com o povo que diz que crê nele, mas Deus está chamando quem não crê também. Nesse tempo de prova, nós estamos vendo que Deus está querendo fazer uma grande aliança. É um tempo de salvação. Nós precisamos apregoar isso. Hoje é tempo de salvação. Deus quer salvar. Deus quer salvar como nunca fez algo semelhante. Deus está salvando. Eu estava numa reunião da minha diretoria administrativa do Brasil inteiro, e as pessoas testemunhando nessa reunião quinta-feira passada, e dizendo assim: puxa, está chegando tanta gente para a igreja que nós não sabíamos de onde está vindo, está chegando.
Isso é uma aliança que Deus está fazendo. Deus está olhando para corações sinceros e está dizendo: vem para cá, sobe aqui comigo, sobe, fica aqui. Deus está fazendo isso. E Deus olha para você e fala: eu quero renovar minha aliança contigo, eu quero renovar isso. Eu quero que você tenha uma nova vida comigo, uma vida cheia do Espírito, uma vida abençoada, uma vida livre do mundo, do pecado, uma vida cheia da graça, da minha graça. Deus quer fazer essa renovação de aliança. Deus está te chamando para uma vida real com Ele, e dessa forma Ele vai te abençoar. Aplauda o Senhor. Tempo de provação, diga assim: com juízo divino. Ali no capítulo 32, versículo 35, diz assim: feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricava. Irmãos, é interessante. Moisés estava lá no monte, fica 40 dias no monte. Aquela subida de Moisés ao monte era decisiva para aquele povo. Deus estava fazendo uma aliança, mas o povo teria que abraçar a causa. O povo teria que entender tudo aquilo. Era um momento diferenciado para aquele povo, especial para aquele povo. Mas Moisés ficou 40 dias no monte, ficou lá em consagração, recebendo a palavra, recebeu os mandamentos. Ele pôde sentir de uma maneira muito real Deus ali com ele. E lá embaixo o povo chegou, povo que tinha passado pelo meio do mar, povo que tiveram o maná descendo do céu, água amarga se tornando potável, o povo que vivenciaram o melhor de Deus. O povo chegou para Arão e praticamente o obrigou ou o constrangeu, falou assim: faça-nos deuses que vão adiante de nós e nos levem de volta para o Egito. É interessante, parece que o pecado, ele tem uma atração fortíssima, parece não tem. E o Egito, o povo estava escravizado, chegou a trabalhar 18 horas por dia, chegou a trabalhar isso, um povo sem pátria. E agora aquele povo, qualquer momento, falava em voltar. Agora chegaram para Arão e falaram: não queremos voltar, faça-nos deuses que nos leve de volta. Faça-nos. E Moisés pegou ali, fez o bezerro, pegou o ouro de todo mundo, brinco, foi pegando, cada um tinha, e fez ali um bezerro de ouro. Bezerro de ouro, falou assim: aqui está o Deus desse povo. E o povo ficou em torno daquele bezerro, adorando o bezerro. O ser humano é incrível, né? Dançando e glorificando uma obra feita com as mãos. Como as pessoas têm facilidade de adorar aquilo que é feito com as mãos. Na verdade, o ser humano quer adorar a si mesmo. Quando o ser humano adora uma coisa que o próprio ser humano fez, o ser humano quer adorar a si mesmo. As pessoas sempre querem encontrar a sua própria salvação. O ser humano quer se salvar. Essa é uma realidade. E quando Moisés desceu dos montes, ele estava com as 2 tábuas da lei. Coisa preciosa. A Bíblia diz que Moisés era homem muito manso. E quando ele chega ali, ele vê aquele povo em festa, com um bezerro de ouro no meio. E aquele povo murmurando, aquele povo naquela situação. E Moisés quebra as tábuas que Deus deu, joga sobre aquilo ali. Ele vai perder a paciência definitivamente com aquele povo. Depois ele vai interceder. Mas aí vem o juízo de Deus, irmãos. É impressionante, Deus vai matando gente. E vai morrendo gente. E vai morrendo gente. E o castigo de Deus foi grande demais. Deus está matando muita gente hoje. Isso é juízo de Deus. Não fica triste não, que eu estou te falando isso. É juízo de Deus. Tem muita gente fazendo bezerro de ouro por aí. Tem muita gente criando os seus próprios deuses, se endeusando. Nos países ricos, eles têm quase que literalmente o seu bezerro de ouro.
eles se envolveram com o materialismo de uma maneira tão grave que eles esqueceram completamente de Deus e agora eles estão ali perecendo. Mas nos países mais pobres também as pessoas vão se envolvendo e cada um vai buscando um novo caminho, um caminho com facilidade. As pessoas gostam de encontrar caminhos fáceis. A Bíblia fala que largo é o caminho que conduz à perdição. Aquele caminho que você pode beber, que você pode aprontar, que você pode arrumar um amante, ou amante, que você pode fazer um monte de coisa. Você pode fazer. Esse caminho largo, devagarinho, ele vai adentrando até em meio ao povo de Deus. Caminho largo, permissivo. Uma vez eu li na Veja, alguns anos atrás, uma entrevista de um dos maiores líderes religiosos desse país, e a manchete da entrevista dele é assim: na minha igreja é proibido proibir. Eu falei, aleluia, que igreja abençoada. Deve ser a igreja que está lá no céu, né? Proibido proibir. Irmãos, nós estamos agora preocupados. Eu fico imaginando Deus lá do céu. Ele vai olhando para a terra, ele vai vendo ali, ele lança uma provação grande como essa, ele vai vendo as pessoas com seus bezerros de ouro. Para Deus estar dentro ou fora da igreja não é nada diferente. Ele olha para o coração. Ele sabe o que está no coração. Ele sabe o que passa na vida. E vai morrendo gente. E vai morrendo gente. Ali foi morrendo. E foi morrendo gente. A provação traz morte, sim. Está trazendo. Não estou dizendo que todo mundo que morreu é do capeta. Muito pelo contrário. Tem gente boa que vai no embalo mesmo. Essa é a realidade. A morte vai passando e vai levando, né? É incrível isso. E alguns saem dessa morte para o céu, outros não. Mas uma coisa é certa, o juízo divino está no mundo. Atenção, pessoal, está gravando. Eu quero que o mundo assista. O juízo divino está por aí. Esse juízo é o juízo de Deus. No meio da provação vem o juízo divino, e Deus está olhando para a humanidade, está dizendo, eu não aguento mais vocês. Moisés chegou ali, quando ele olhou, foi descendo, ele falou, o que é isso? Moisés estava representando ali a vontade de Deus. Moisés não aguentava ver tudo aquilo. Ele não aguentava ver aquele carnaval fora de época. Aquela festa inacreditável de um povo que provava tanto de Deus. Querido, nós somos de Deus, nós devemos cuidar da nossa vida. Fuja daquilo que é do mundo, daquilo que é do capeta. Escapa-te por tua vida, como Deus falou com Ló. Sai daí, sai daí, sai daí, Ló. E o Ló, não, eu tenho dinheiro aqui, sai daí. E as filhas não queriam sair, vamos. E a mulher não queria, vamos. E falou, não olha para trás, porque não podia ter saudade daquilo. Quando você sai do mundo, você não pode desejar aquilo. E a mulher desejou tanto que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Tem muito cristão por aí virando estátua de sal. Tem muita gente ali se perdendo na história. O juízo divino, olha, nós temos um Deus justo, amém? Nós temos um Deus justo. E Deus está olhando, Ele está peneirando o povo. E Ele está ali, e queira o Senhor que a gente fique nas mãos dEle. Me canta zaia, shebiri randa zabai. O tempo é de provação. E no meio da provação está o juízo divino. Está o juízo divino. Pensa nisso. Julgamento, justiça de Deus. Eu vou encerrar essa mensagem. Tempo de provação. Diga assim, com comunhão com Deus. Aí no capítulo 33, versículo 1, falava o Senhor a Moisés face a face.
como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, que lá na frente vai ter um destaque, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda, não se aparte da tenda, amém? Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Irmãos, nós vamos chegar aqui agora, nesse capítulo 33, aí vai ter uma mudança de rota. Depois de tudo que aconteceu, especialmente do juízo, o juízo vinha, a morte aconteceu. Há um tempo de comunhão, e Deus vai dar um tempo de comunhão, Ele vai dar novas leis a Moisés, Ele vai chamar Moisés, Ele vai organizar aquela nação, Ele vai abençoar aquele povo, e aquele povo, e Moisés vai dizer: não me deixe sair daqui se o Senhor não for conosco. Aí Deus falou: a minha presença irá com vocês, a minha presença vai. E a presença de Deus foi com eles, foi com Moisés e com o povo, foi com o povo por causa da intercessão de Moisés. E Deus vai mudar a história daquele povo, e aquele povo entra em comunhão, linda comunhão, e muitos deles começam a ter experiência. Quando os espias que foram ali espiaram a terra prometida, voltaram, 10 deles deram um relatório, Deus falou: de 20 anos para cima ninguém vai entrar. Então Deus foi fazendo morrer aqueles incrédulos, e agora Deus estava preparando um povo para entrar na terra, e Deus concede comunhão com ele, e Deus vai caminhando à frente daquele povo, me canta Zaia. Eu vou dizer uma coisa para você, essa última notícia de hoje: Deus está aí na nossa frente, Deus está aí na nossa frente. O juízo já veio, agora está vindo a comunhão. É tempo de nós pegarmos na mão de Deus e falando: Senhor, eu quero ir contigo, eu quero caminhar contigo, eu quero ter a segurança no Senhor. Eu estou no meio da provação, eu vou chegar do outro lado vitoriosamente, eu vou chegar vitoriosamente, a bênção é minha, porque a comunhão contigo me garante isso. Moisés falou: não nos deixe partir daqui sem a presença do Senhor, e a presença de Deus foi com Moisés, foi com o povo. Queridos, Deus irá conosco, Ele vai nos conduzir à grande vitória. Em dezembro, dia 31, nós vamos fazer um culto de festa neste lugar. Nós vamos comemorar a nossa comunhão com Deus, nós vamos comemorar a nossa vitória. Não marque viagem para esse dia, não marque não, só dessa vez, vamos ficar juntos, vamos arrumar um lugar, quem sabe vamos estar no novo templo, né? Pastor Zé Otávio, quem sabe ali dentro, vamos fazer uma festa, vamos fazer comida, vamos estar ali, vamos por causa de quem? Da comunhão com Deus, do nosso convívio, nós vamos estar em concordância, a nossa comunicação com Ele será positiva, e nós vamos estar com Ele, nós vamos ter vitória com Ele, nós vamos andar com Ele, nós vamos vencer com Ele. No tempo de provação, nós temos que enfrentá-la com comunhão com Deus. No meio da provação nós precisamos orar, jejuar, ler a Bíblia, aprender, subir ao templo, estar no templo, buscar ao Senhor, buscar ao Senhor. Nós sabemos o caminho da bênção. O mundo lá fora não sabe, nós sabemos, nós podemos orar, isso é caminho, nós podemos ler a Bíblia, isso é caminho da bênção. Nós podemos adorar ao Senhor, nós sabemos o que fazer, nós sabemos como fazer, e o Senhor é conosco, e nesse tempo de comunhão, Deus vai nos abençoar. Me canta, Zaia, fique de pé e aplauda o Senhor.